Alexander Weigers, o polímata esquecido do Vale do Silício que patenteou o protótipo de um disco voador futurista. Apesar de ter sido o legítimo inventor do modelo do disco voador, que iria povoar o imaginário a partir da segunda metade do século XX, pouco se refere ao nome do polímata holandês-americano, escultor, pintor, gravador, ferreiro, carpinteiro, filósofo e engenheiro aeroespacial Alexander George Weigers, nascido em Mojokerto, na Indonésia. Alexander Weigers esculpe em seu estúdio em Carmel Valley. A escultura que lançou sua carreira, Luto, está sobre seu ombro esquerdo. Weigers cresceu em uma plantação de açúcar de propriedade de seus pais, que eram holandeses e administravam também um hotel local. Sua mãe era professora de literatura e idiomas em uma escola secundária em Surabaya. Weigers e seus 6 irmãos e irmãs estudavam em casa e andavam descalços pelo campo. Seu pai o levava junto nas explorações botânicas que fazia pela Indonésia, o que lhe instilou um profundo amor pela natureza, design e ecologia. Em 1916, seus ricos pais o enviaram para a Holanda para estudar primeiro em uma escola secundária, onde, entre outras coisas, estudou a ferraria, que ele chamava de arte-mãe de toda a civilização. Ele se formou em engenharia mecânica e em construção naval, bem como frequentou brevemente a Royal Academy of Art em Haia. Weigers voltou para Java em 1923 e sua noiva, Jacoba Hader, juntou-se a ele da Holanda em 1924, quando se casaram. Jacoba não se adaptou ao clima tropical e em novembro de 1926 emigraram para os Estados Unidos e fixaram residência em Seattle, onde seguiu carreira como engenheiro naval e arquiteto de navios. Foi neste mesmo período que começou a pintar os desenhos do Discopter em seu caderno. Muito à frente do seu tempo, como todos os inventores devem estar, por volta de 1927, quando trabalhava como desenhista e pensava em hélices, pareceu-lhe que o helicóptero era uma obra de engenharia inacabada, pois, como disse em entrevista ao The Daily Review, abre aspas, não se pode simplesmente levantá-lo. Ele deve se mover como um pêndulo, o que o torna muito limitado em uso, fecha aspas. Contudo, em setembro de 1928, Jacoba morreu durante o parto de seu único filho devido a uma hemorragia após uma cesariana, o que o deixou devastado. Foi o começo de uma espiral descendente, escreveu Weigers à época em carta a seus pais. Tudo está tão horrível agora. A tristeza o fez desistir da indústria naval e ele começou a se dedicar mais à arte, principalmente à escultura, viajando pelos Estados Unidos e pela Europa. Mudou-se para a Califórnia na década de 1930 e abriu um estúdio em Berkeley, onde começou a lecionar, naturalizando-se cidadão americano em 1934. Foi na época em que morava em Berkeley que Weigers inventou o que ele chamou de discóptero, uma aeronave de decolagem vertical que se parecia muito com o que mais tarde seria denominado disco voador. Suas obras começaram a ser expostas no Oakland Museum da Califórnia e no Smithsonian American Art Museum, mas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o mercado de arte secou e, em agosto de 1942, ele foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos, que o designou para as operações de inteligência devido ao seu domínio do malaio, holandês, italiano, alemão e inglês. Durante seu serviço no Exército, ele recebeu uma propriedade em Carmel Valley, onde, ao longo de várias décadas, ele e sua segunda esposa, Marian, formada na Universidade da Califórnia em Berkeley como especialista em artes, construiriam um retiro, uma residência e estúdios, enquanto seguia sua carreira de professor em Berkeley. Quando foi dispensado no final de 1943, ele se concentrou no seu projeto do discóptero, imaginando que poderia substituir o helicóptero. Weigers acreditava que o seu discóptero poderia ajudar a resgatar prisioneiros de guerra americanos em campos de concentração japoneses. O visionário inventor e artista imaginou discópteros voando silenciosamente atrás das linhas inimigas para realizar tais missões de resgate.
Em 1º de janeiro de 1944, ele solicitou uma patente pela sua invenção, que lhe foi concedida em 5 de junho de 1945, 2 anos antes da irrupção da era moderna dos discos voadores em 24 de junho de 1947, e seu projeto serviu como protótipo para outros discos semelhantes e aeronaves flutuantes que seriam concebidos e iriam povoar o imaginário. Ele fez vários desenhos detalhados da aeronave retratada em várias cidades americanas, especificamente em São Francisco e Chicago, e concebeu até disco-portos para a acoplagem dessas máquinas para transporte de cargas e passageiros. E enviou esses planos em estilo futurístico detalhados a todos os escritórios das Forças Armadas dos Estados Unidos, os quais lhe informaram que estavam intrigados com o conceito e o design da nave, mas não estavam preparados naquela época para construí-lo porque o esforço de guerra era prioritário. Com a explosão do fenômeno OVNI dos discos voadores a partir do final dos anos 1940, ao mesmo tempo em que os governos e as empresas aeroespaciais desenvolviam veículos de decolagem e aterrissagem verticais em formas de disco, Uyghurs ficou convencido de que seus projetos do discóptero estavam sendo pirateados à sua revelia e servindo de protótipos para discos similares e aeronaves não convencionais que estavam sendo desenvolvidos. O primeiro Avrocar SE de 58, 70, 55, em seu lançamento em maio de 1959. O Avro Canadá VZ-9AV Avrocar foi o resultado de um esforço canadense para desenvolver um caça-bombardeio supersônico de decolagem e pouso vertical nos anos 1950. Sua forma circular lhe dava a aparência de um disco voador saído do projeto do discóptero de Uyghurs. Em abril de 1950, o Monterey Peninsula Herald se lembrou do discóptero e publicou uma reportagem com a manchete "Disco voador patenteado por artista de Carmel Valley há 5 anos. Discóptero pode ser o que as pessoas têm visto ultimamente." Uyghurs chegou a enviar uma carta para a Marinha dos Estados Unidos, acusando-a de violar sua patente. E enviou mais cartas a revistas e jornais, pedindo-lhes para retificar artigos sobre OVNIs que não mencionavam sua invenção. Ao longo de toda sua vida, Uyghurs buscou, mais do que fortuna ou fama, o devido crédito e reconhecimento como a pessoa que desenvolveu e patenteou o formato, a estética e mesmo a engenharia daquilo que o mundo entenderia como um disco voador. Uyghurs e Marion se mudaram para a península de Monterey na década de 1960 e se estabeleceram em seu antigo retiro em Carmel Valley. Durante meses, o casal dormiu em uma barraca que ele construiu, vivendo de maneira rústica e precária e fazendo algum dinheiro com a venda do mel extraído de colmeias feitas de sucata. A mesma sucata que Uyghurs reaproveitaria para construir a icônica residência do casal, circular, parecida com o cume de um cogumelo. Próximo da casa, Uyghurs construiu seu novo estúdio de arte e ferraria. Ele criou uma câmara escura no subsolo para revelação de fotos. O entorno parecia um ferro velho, repleto de veículos antigos, aço, madeira e rodas. Qualquer coisa que pudesse eventualmente ter alguma serventia era ali armazenada. Uyghurs chamava sua casa de cúpula geodésica enlouquecida. Um telhado plano e espesso cobria toda a estrutura, e o líquen se enraizou nas bordas. O produto final se misturou ao ambiente, quase como se a própria floresta o tivesse produzido. Aproveitando sua habilidade de ferreiro, todas as dobradiças, alças, porcas e parafusos que Alexander precisava eram forjadas à mão. Ele decidiu deixar o exterior de madeira nodoso e inacabado para combinar com a paisagem. Este foi o local de sua morte em 1989, aos 87 anos, tendo ministrado aulas até os 83 anos, quando problemas de visão e do coração o impediram de prosseguir. Marion permaneceu muito ativa em questões ambientais e cívicas em Carmel Valley até sua morte, em 2008, aos 98 anos. A visão filosófica de Uyghurs era agnóstica, e ele afirmava que a verdade, entre aspas, era a fonte da vida, sendo definida como as forças e projetos concisos inerentes à natureza e suas obras.
Weigers defendia que se devia viver a vida ao máximo, ou seja, fazer o que se deseja na vida por amor à vida, e não por fama ou ganho financeiro. Por viver de forma simples e de acordo com sua filosofia, cada um ganharia a liberdade máxima possível e produziria ações e obras de grande mérito, aderindo a uma disciplina que incluía aprender como reduzir continuamente a dependência das necessidades materiais. Weigers defendeu o reaproveitamento de materiais descartados como lixo inútil pelas sociedades contemporâneas, adaptando-os a outras necessidades ou fazendo criações artísticas com eles. Reciclagem e vida sustentável são conceitos praticamente inventados por ele. Além de seus trabalhos em escultura, pintura, fotografia e gravura em madeira, ele escreveu livros em áreas tão diversas como a filosofia, a ferraria e criação de ferramentas. Alguns de seus títulos mais populares são O Ferreiro Moderno, que é tido como a Bíblia dos Ferreiros, a fabricação de ferramentas e a reciclagem, uso e reparo de ferramentas. Todos eles foram compilados em uma publicação lançada póstumamente em 1997 com o título O Ferreiro Moderno Completo. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.